capítulo 33 do livro de Jó diz assim: Portanto, Jó, ouça agora as minhas razões e escuta todas as minhas palavras. Eis que eu abrirei agora a minha boca e a minha língua falará debaixo do meu paladar. As minhas razões declararão a retidão do meu coração e os meus lábios proferirão a pura sabedoria. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se puderes, responda-me. Ponha em ordem as tuas palavras e põe-te em pé diante de mim. Eis que eu vim de Deus, conforme o teu dito, do lodo eu também fui formado. Eis que o meu terror não te espantará, nem a minha mão se agravará sobre ti. Verdadeiramente tu disseste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das suas palavras, pois dizias: Eu sou limpo e sem defeito, sou inocente e não há iniquidade em mim. Eis que ele procura pretextos contra mim e me tem por seu inimigo. Pôs os meus pés na armadilha e vê todos os meus caminhos. Eis que nisto não falaste justamente, eu te responderei que maior é Deus do que o homem. Porque tomaste pleito contra ele, visto que ele não dá conta de nenhuma das suas razões? Entretanto, de uma ou duas maneiras Deus fala, mas o homem não entende. Por sonhos de visão noturna, quando o sono cai sobre os homens e adormecem sobre o leito. Então revela ao ouvido dos homens e lhes assinala o seu conselho, para tirar o homem da sua obra e separar do homem a soberba, para deter a sua alma da corrupção e a sua vida de perecer pela espada. Também sobre a sua cama é castigado com fortes dores em todos os seus ossos, o que faz com que a sua vida aborreça o pão e a sua alma comida suave. A sua carne desfalece sem ver-se, e os seus ossos que antes não se viam aparecem. E a sua alma se aproxima do sepulcro e a sua vida aos que causam a morte. Se tivesse perto dele algum eloquente anunciador, muito escolhido, que anuncia ao homem o seu dever, que lhe diga que Deus teve dele misericórdia, que o libertou de descer ao sepulcro, que achou a redenção. Sua carne se reverdecerá mais que a de um menino e voltará a ser como nos dias da sua juventude. Orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e ele restituirá ao homem a sua justiça. Ele olhará para os homens e dirá: Pequei e perverti o direito, e isso não me aproveitou de nada. Deus redimirá a sua alma para que não vá ao sepulcro, e a sua vida verá a luz. Eis que todas essas coisas faz Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para apartar a sua alma do sepulcro e para iluminá-lo com a luz dos viventes. Escuta, Jó, e ouça-me, cala-te, e eu falarei. Se tiveres alguma razão, responde-me, fala, porque eu te quero justificar. E se não, ouça-me tu, cala-te, e eu te ensinarei a sabedoria. O capítulo 33 vai falar sobre um homem chamado Eliú. Ele fala com Jó e ele fala aquilo que ele não tinha o que dizer. A própria autojustificação desses amigos de Jó, 3 amigos que insistem em dizer que Jó estava em pecado. 3 amigos que não saem da presença de Jó até ouvir uma resposta dele, dizendo que ele é um pecador. Eles não aceitavam dizer que Jó era inocente. Eles não aceitavam Jó falar que não estava em pecado. Mas eles, olhando a situação de Jó, acreditavam fielmente que Jó estava sendo castigado. Jó estava sendo aprisionado por causa do seu erro. E Jó, escutando aquilo tudo e compreendendo que Deus estava com ele. E que mesmo os seus amigos
falando para ele se arrepender, falando para ele sobre o poder de Deus, sobre o pecado, sobre a humilhação, sobre o castigo. Jó possivelmente estava tentando responder a todos eles. Muitas vezes ele ficava calado e ele ficava ouvindo, porque ele precisava se justificar. Ele não podia ouvir tamanha arrogância de seus amigos, porque eles não estavam enxergando o que Deus estava fazendo na vida de Jó. E quando Jó, ele diz que ele entende e compreende quem é Deus, os seus amigos, eles ficam indignados com a posição de Jó, com a situação de Jó. Eles não querem aceitar que Jó perdeu tudo. Eles não querem aceitar que Jó estava naquela situação. E eles dizem que Deus teve misericórdia de Jó. Mas Jó, sabendo do seu comportamento, das suas ações, das suas atitudes, confiando em Deus, entendendo que o seu Criador, que trouxe ele do pó, levaria ele ao pó se necessário. A angústia de Jó era tamanha, e ouvir aquelas palavras fazia com que a alma de Jó se sentisse mais aflita, se sentisse mais angustiada, se sentisse mais amedrontada, porque Jó estava ali à beira da morte. A situação de Jó era desesperadora. A condição que ele estava para um homem forte, um homem cheio de vigor, um homem cheio de esperança, cheio de luz, cheio de justiça, de verdade. E de repente Jó se encontra numa situação de fraqueza, de limitação, numa situação vergonhosa, humilhante, degradante, num beco sem saída, porque Jó não sabia o dia de amanhã, porque somente amanhã pertence a Deus. Ele só sabia o que tinha passado e o que estava vivendo. Um passado de abundância, de prosperidade, de riquezas, um presente de dor, um presente de sofrimento, de lágrimas, de tristeza, de angústia, de humilhação, de vergonha. Mas o futuro de Jó estava nas mãos de Deus. E mesmo que os seus amigos não entendessem aquela situação, e mesmo que os seus amigos não lhe dessem a mão, Jó sabia que o Senhor estava com ele. E Deus estava ensinando a Jó o quanto ele precisava depender totalmente do Senhor. Porque Jó entendia que ele recebeu tudo de Deus, que Deus deu tudo para ele, porque ele foi um homem justo, um homem reto. E estar naquela situação era como se ele fosse um dos maiores pecadores. Mas o que ninguém via é que o Senhor estava vendo tudo. E Deus vê a minha e a sua vida. Que o Senhor possa edificar as nossas vidas e o nosso coração com essa palavra. Que possamos aprender cada vez mais sobre o poder de Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.